Dizem que o amor é eterno, até que deixa de ser. Às vezes, o que parecia um conto de fadas vira silêncio, vazio e uma casa grande demais para tanta ausência. Foi assim que milhões de pessoas receberam, em choque, a notícia da separação de Virgínia e Zé Felipe. O casal que parecia ter tudo: beleza, fama, filhos, dinheiro, se separou. Mas por trás das manchetes, do burburinho e dos julgamentos, existe algo muito mais profundo. Um reflexo doloroso do que tantas mulheres vivem em silêncio. Porque essa não é apenas a história de uma influenciadora famosa. É a história de toda mulher que um dia precisou olhar no espelho e perguntar: quem sou eu sem ele? Se essa pergunta já te atravessou, ou se está atravessando agora, então este vídeo é para você. Mas antes de mergulhar nesse mergulho corajoso, eu te peço uma coisa: se esse conteúdo tocar o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Pode parecer um gesto pequeno, mas é a forma mais poderosa de dizer: eu também estou nessa jornada. Agora sim, respira fundo e vem comigo. O fim de um relacionamento não é o fim da história. É o fim de uma versão sua que existia dentro daquela relação. Muitas vezes a gente nem percebe o quanto foi se moldando, se diminuindo, se adaptando. São concessões pequenas no começo. Você troca um look porque ele não gosta, muda seu tom de voz para evitar uma discussão, cancela um plano com as amigas porque ele ficou bravo. E quando percebe, não sabe mais onde você termina e onde o outro começa. A verdade é que, em nome do amor, muitas mulheres se apagam. E quando esse amor acaba, tudo o que sobra é o eco de uma identidade perdida. Mas esse momento, por mais assustador que seja, também é uma chance. Uma chance de se reencontrar com quem você era antes. Ou melhor, com quem você está se tornando agora. A dor do recomeço é real. E ninguém que acabou de sair de um casamento, mesmo com milhões na conta ou seguidores no Instagram, escapa dela. O vazio da cama que antes era dividida. O som da casa que antes era barulho de criança e agora é silêncio. O peso de tomar decisões sozinha. A dúvida se você está fazendo a coisa certa. O medo de não dar conta. E o pior, a culpa. Porque a sociedade ainda ensina que a mulher tem que fazer dar certo, que se acabou é porque ela falhou. Mas não, você não falhou. Você foi corajosa o suficiente para admitir que aquela história precisava terminar e que a sua vida não pode ser mantida em nome de aparências. Não é fraqueza sair de um relacionamento. É força, é maturidade, é amor próprio. E por si, mais que isso doa agora, vai passar. Porque tudo que é verdadeiro em você não se perdeu. Está aí, dentro, esperando para florescer de novo. Quando você se separa, o mundo inteiro parece ter uma opinião. Vizinhos, parentes, seguidores. Gente que nunca viveu sua dor, mas se sente autorizada a comentar. Tão bonita? E se separou? Mas ele parecia tão bom pai. Ah, será que não dava para tentar mais um pouco? E cada frase dessas vai cavando um buraco dentro do peito, como se você tivesse que justificar a sua liberdade. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. Você não deve explicações. A única pessoa a quem você precisa se justificar é você mesma, e mesmo assim com gentileza, com compaixão. Porque toda mulher que escolhe se reconstruir, mesmo sem garantia de nada, está escrevendo a história mais importante da sua vida. A história da volta para si mesma. Quando uma mulher decide recomeçar, ela não está apenas mudando de casa, de status ou de sobrenome. Ela está se despedindo de uma versão dela mesma. Aquela que acreditava que o amor bastava. Aquela que segurou firme quando tudo parecia desmoronar. Aquela que ainda acreditava que talvez, só talvez, com mais paciência, mais silêncio, mais sacrifício, as coisas voltassem a ser como eram no começo. Mas essa mulher cansou. E quando o cansaço vira clareza, algo dentro muda. De forma sutil no início, quase imperceptível, mas inevitável. É aí que começa o verdadeiro trabalho. Reconstruir uma identidade que não seja um reflexo do outro, mas um espelho limpo de si mesma. E essa é, talvez, uma das missões mais solitárias e mais poderosas que alguém pode viver. Porque ninguém ensina como voltar para dentro. Ninguém prepara uma mulher para lidar com a ausência da rotina que,
a definia, mas é nesse vazio que o novo começa a brotar. No silêncio da solidão, você começa a escutar o que ficou abafado por anos, seus próprios desejos, sua voz, seus limites. Começa a perceber que muitas das decisões que tomava, o corte de cabelo, as roupas que usava, os lugares que frequentava, não eram realmente suas. Eram concessões disfarçadas de amor. E isso dói. Porque junto com a libertação, vem a culpa de ter se traído por tanto tempo. Mas essa culpa não te pertence. Ela foi construída por uma cultura que romantiza a renúncia feminina, que exalta a mulher que se anula em nome da família, mas silencia a que escolhe se priorizar. Você não é egoísta por querer se reencontrar. Você é humana e merecedora de uma vida onde possa se sentir inteira, não metade de alguém, nem o suporte emocional de um homem imaturo, nem a figura idealizada de uma mãe perfeita. Apenas você. Com suas imperfeições, seus sonhos, sua história. À medida que você começa a se reconstruir, o mundo continua tentando te puxar de volta. As redes sociais mostram casais sorrindo, viagens românticas, filhos em comerciais de margarina. Os comentários continuam. Vai ficar sozinha com filhos? Ninguém vai te querer assim. E por dentro, um eco cruel pergunta: será que eu sou o suficiente? É nesse ponto que muitas mulheres desistem de si. Voltam. Aceitam menos do que merecem. Fazem vista grossa para traição, desrespeito, frieza. Porque o medo de ficar só parece maior que a dor de continuar infeliz. Mas você não nasceu para viver em função do medo. Você nasceu para ser livre. E liberdade, muitas vezes, começa quando você aprende a ficar com você, inteira, firme, em paz. É nesse espaço de solitude que nasce o amor mais importante da sua vida. O amor por quem você é, não pelo que você oferece. A verdadeira virada de chave acontece quando num dia qualquer você acorda e sente algo diferente. Não é euforia, nem felicidade escancarada. É leveza. É a ausência de dor. É o começo da aceitação. Você olha para o espelho e enxerga, talvez pela primeira vez em muito tempo, uma mulher viva. Uma mulher que não precisa mais de aprovação. Que não mede seu valor pela presença ou ausência de um homem ao lado. Que não define sua autoestima pela opinião alheia. Essa mulher existia dentro de você o tempo todo. Ela só estava soterrada por camadas de expectativas, dependências emocionais e padrões distorcidos de amor. Agora, ela respira. E com cada respiração, ela reconstrói a própria história. Não como vítima, mas como autora. Não é um processo rápido. Não existe botão de reset. Reconstruir-se exige tempo, exige enfrentamento. Porque não se trata apenas de superar o outro, mas de se olhar no espelho e finalmente enxergar todas as partes que você precisou esconder para caber no que esperavam de você. E às vezes, isso dói mais do que o abandono. Descobrir que você se perdeu tentando ser o que o outro queria é uma ferida profunda, que não se fecha com frases prontas de autoajuda. Mas ao mesmo tempo, é essa ferida que vira a porta de entrada para algo muito maior. Quando você se permite sentir, se permitir cair, mas com dignidade, algo começa a se reerguer de dentro para fora. Aos poucos, você vai trocando a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por o que eu posso aprender com isso? E nessa mudança de olhar está o início da sua liberdade. Aos poucos, a vida vai te dando sinais. Uma amiga que liga no momento certo. Um podcast que toca em exatamente o que você precisava ouvir. Um livro esquecido na estante que parece ter sido escrito para você. São como mãos invisíveis te puxando de volta para a superfície, te lembrando de que existe vida além da dor. Você começa a se cuidar não porque quer chamar atenção, mas porque finalmente entende que merece estar bem. Troca o silêncio que sufoca por palavras que curam e descobre que existe beleza na vulnerabilidade. Que não há fraqueza em dizer, eu não estou bem. Que pedir ajuda não te faz menor, te faz humana. E é nesse processo que a sua identidade começa a se redefinir. Não mais como esposa, como ex, como mãe apenas, mas como mulher. Mulher que sente, que sonha, que falha, mas que segue. Com o tempo, você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, nem mesmo para você. Porque a força verdadeira não está em parecer invencível, mas em continuar mesmo quando
Tudo em volta diz que não vai dar certo. É nesse ponto que você começa a reconstruir seus sonhos. Talvez antigos, que foram engavetados. Talvez novos, que surgem de uma parte sua que você ainda está conhecendo. Você volta a estudar, empreender, cuidar de si. Volta a ter prazer em coisas simples. Uma tarde de sol, um café quente, um banho demorado. Pequenas celebrações da sua própria presença. E essas pequenas coisas viram pilares. Porque quando a base é sólida, o que vem depois é consequência. A autoestima, antes frágil e oscilante, agora cresce com raízes mais profundas. Ela não depende mais de curtidas, de elogios ou da presença de alguém ao lado. Ela nasce do respeito por si mesma. E talvez o mais bonito de tudo seja perceber que você não está mais tentando ser quem era antes. Você não quer voltar a ser a mulher de antigamente. Porque ela também carregava dores e inseguranças, medos que você hoje já não aceita mais. Você quer ser nova, melhor, mais consciente. E essa nova versão não precisa agradar ninguém. Ela apenas precisa ser fiel ao que sente, ao que sonha, ao que acredita. É aí que o verdadeiro desenvolvimento pessoal acontece. Não quando você aprende frases de efeito, mas quando começa a viver com intenção. Quando suas escolhas passam a refletir sua verdade. Quando você deixa de sobreviver e começa de fato a viver.